Abram a Bíblia de vocês em Mateus 4. Vamos meditar com o tempo que nos resta. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nada acontece se não for pela permissão dEle. Amém? Então vamos ter tranquilidade nesse atraso aí, porque depois a gente tenta arrumar a casa. Mas não vamos nos abalar com isso, não. Não se abalem com isso, não fiquem nervosos porque a van atrasou, porque o diabo é muito astuto. O diabo sabe perturbar a cabeça de muita gente. E se você na hora não tiver visão, não entender que a vinda sua para a igreja é uma batalha espiritual, se você achar que é fácil chegar na igreja, você está enganado. Uma pessoa sair de casa para chegar na igreja, principalmente na igreja que você vai ouvir o evangelho. Você pode chegar no sistema religioso, aí você chega fácil. Você chega, você fecha o olho faz assim, você já está até lá. Mas para chegar na igreja, para ouvir a palavra de Deus, não é fácil, não. A batalha contra a igreja de Jesus Cristo é grande. Vocês podem acreditar nisso. Não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente pensa que chegar na igreja, aí você chega descontraído. Pare com isso, hein? Chega descontraído, não. Chega aqui no espírito. Já saia de casa quando amanhecer o dia. Hoje é dia de igreja. Já entra num propósito. Hoje é dia de igreja. Hoje é dia de reunião espiritual. Você já de manhã, você já faz uma oração pela sua chegada. Repreendendo todas as barreiras. É porque tem gente que não percebe. Ah, pastor, atrasou. Atrasou. Ah, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Esse menino, só Jesus. Mas não sabe o que está por trás disso. Vocês não sabem o que está por trás disso. A coisa acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí você entra na carne. Mas você não tem que ficar na carne, você tem que entrar no espírito. Você tem que combater no espírito. Ah, não, pastor, tem que tirar, tem que fazer, tem que acontecer. Ó, pode parar. Você procura ver o diabo onde ele está e ora a Deus. Tá certo? Não fica preocupado porque você chegou aqui meia hora depois, porque você quer ir embora cedo para assistir novela. Pode parar com isso. Pode parar com isso, que o diabo está trabalhando contra a obra de Deus. Amém? O diabo quer tirar da cabeça, eu não vou mais, sabe por quê? Porque a van atrasou. Aí o cara vai, volta para dentro de casa, tira a roupa, aí quando a van chega, eu já mudei até a roupa aqui, ó, como é que eu estou? Não vou mais não. Não é assim que acontece? Ah, irmão, ó, não vou mais não, o que é isso? Essa hora? Amém? Ah, pastor, não vou vir mais não. Você tá fazendo o jogo do diabo. Glória a Deus. Você está fazendo o jogo do diabo. Você tem que estar preparado para resistir. Sabe qual é o nosso maior propósito de estar aqui? Preparação. Para que ouvir a palavra? Para fortalecer a alma. Para que ouvir a palavra se você sai daqui vazio? Se você não aproveita esse momento aqui. Esse momento aqui, igreja, é um momento único. Às vezes a gente acha que isso aqui é simples. Não, pastor, 3 vezes por semana, isso é normal. Isso não é normal, não. Isso que acontece aqui é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Você está aqui na igreja é uma bênção de Deus. Então não facilite com isso. Não pense que isso vai acontecer fácil. Uma reunião de uma igreja, uma reunião onde se ministra o evangelho, não é fácil. Não é fácil porque nós estamos numa batalha o quê? Entenda isso. Você já vive numa batalha espiritual, por quê? Porque você entrou para a igreja de Jesus. Quando uma pessoa entra para a igreja de Jesus, quando ela assume, já estou pregando, hein? Presta atenção. Quando ela assume uma posição com quem? Ela assume uma posição com Deus. Qual é a posição, pastor? Crer. A posição com Deus que você assumiu foi crer de todo o quê? De todo o seu coração, sem questionar.
Você disse assim para Deus: o que o Senhor mandar, eu vou o quê? Eu vou fazer. O que o Senhor falar, o que o Senhor disser, eu não vou questionar, eu vou receber. Eu vou receber. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo nasceu de uma mulher, como você, como eu. Todo mundo aqui nasceu de uma mulher. Todo mundo aqui nasceu de uma mulher, só não foi concebido pelo Espírito Santo, mas todos nós nascemos de uma mulher. Como Jesus Cristo também nasceu de uma mulher para ser o quê? O humano. Amém? Jesus nasceu para ser humano, para quê, pastor? Para sentir o que um ser humano sente. Para isso que ele foi encarnado. Para que ele fosse o nosso representante, ele precisava primeiro ser como nós. O plano de Deus foi o quê? Eu vou colocar você na mesma condição deles. Você vai ser encarnado, você vai nascer de uma mulher, para que você seja humano, para que você tenha as mesmas fraquezas, as mesmas emoções, a mesma condição humana que todos os seres humanos têm. Glória a Deus. Só que eu vou te ungir. Qual foi a diferença? Jesus foi o quê? Foi ungido. Só que eu vou te ungir, eu vou te preparar. Se você crer, se você obedecer, eu vou te preparar. Da mesma forma, uma pessoa, quando ela assume uma posição dentro da igreja, quando ela assume uma posição diante de Deus, como igreja, porque nós somos igreja, essa reunião aqui é uma reunião da igreja, é uma igreja, ela não é uma reunião da igreja, é uma igreja. Nós somos uma igreja. E a partir do momento que somos igreja, porque aceitamos a palavra de Deus, porque aceitamos a mensagem de Deus, porque aceitamos a mensagem de Jesus, a salvação, as boas novas do Evangelho, as orientações de Deus, aceitamos isso de todo o quê? De todo o coração. Deus não aceita questionamento. Por isso que ele diz que o relacionamento com ele é por fé. Por que por fé, pastor? Porque pela fé você toma posse sem ver. Porque pela fé você toma posse sem receber muita explicação. Você toma posse até sem entender, porque essa palavra veio da boca de quem? A palavra da Bíblia, ela veio, ela procede, todas as pregações procedem da boca de quem? De Deus. Então, se procede da boca de Deus, pela fé, o que eu faço? Eu recebo no meu coração. Eu confesso esse Cristo, como Pedro confessou, quando Jesus perguntou: quem é o Filho do Homem? Vocês dizem que eu sou, quem vocês acham que eu sou? Pedro vai, toma a frente dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, Jesus, ele muda o nome de Simão Bar-Jonas para Pedro. Ou seja, Pedro foi batizado. Pedro foi batizado com um novo quê? Um novo quê? Um novo nome. Pedro foi batizado com um novo nome. Um novo nome por quê, pastor? Porque ali naquele batismo havia uma unção. Pedro recebeu uma unção. Pedro recebeu uma edificação o quê? Espiritual. Por quê? Porque ele falou de uma forma agradável a quem? Ele recebeu uma revelação de Deus e proclamou essa revelação. Ele recebeu uma revelação de Deus e publicamente ele anunciou. Pedro falou o que todos nós deveríamos falar: Jesus é o Filho de quem? O Filho de Deus. E da mesma forma, quando você crê em Jesus, você é batizado. É esse batismo, irmãos, que é mais importante. Quando nós descemos as águas, é um símbolo desse batismo. Qual o batismo, pastor? Da confiança em quê? Da confiança em quê? Da confiança na palavra de Deus. Da confiança no plano. Jesus confiou no plano
e se tornou servo. Jesus confiou no plano e se tornou servo obediente. E por ele ser um servo obediente, ele se preparou do nascimento até o início do ministério. É o que nós fazemos aqui na igreja. Qual é o propósito de Deus para nós aqui? Preparação. Você vem na igreja para você se preparar, por quê? Porque Deus tem um ministério para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem um ministério para cada membro da igreja dele. Porque ele disse, vocês vão pregar o evangelho. Vocês vão libertar os oprimidos do diabo. Porque ele disse o quê? Em meu nome expulsarão o quê? Em meu nome expulsarão demônio. Ele diz assim, eu vos dei poder e autoridade para pisardes em quê? Serpentes e escorpiões. Se referindo a quê, pastor? A todo tipo de oposição espiritual, psicológica, emocional, preocupações. Mas tudo isso por quê? Porque você recebeu a palavra de Deus, porque você recebeu o evangelho. E porque você recebeu o evangelho? E por que você recebeu? Você recebeu porque aprove a Deus revelar para você. Não foi homem que revelou o evangelho para o pastor Luiz Fernando. Eu entendi isso, irmãos. O que eu tenho recebido, presta atenção aqui, eu tenho recebido de quem? E o que vocês têm recebido, não sou eu. O que vocês têm recebido, quando vocês saem daqui com entendimento, quando vocês saem daqui, hoje eu recebi o ensino, o pastor hoje foi usado por Deus, e Deus transmitiu o ensino para mim, e eu saio daqui com essa sabedoria espiritual. Você recebeu isso da parte de Deus. A gente recebe o ensino, e ao mesmo tempo, quando a gente recebe esse ensino, a gente recebe o batismo. Nós somos batizados, igreja, todos os dias. Cada palavra é um batismo. Cada palavra te dá um nível de espiritualidade cada vez o quê? Vai te enchendo. Vai te enchendo. Quando você está num posicionamento espiritual, esse óleo, ele não baixa. Esse nível espiritual não baixa por quê? Porque eu estou atento. Quando eu me referi ao assunto da van, é porque um chega e reclama. Outro chega e reclama. Outro chega e reclama. Pensando que isso aqui é uma empresa. Pastor, eu cheguei atrasado no serviço porque o culpado foi o ônibus. Não, irmão, você tem que ver que está tendo uma batalha o quê? Batalha espiritual. Tem uma batalha espiritual. Você não pode ficar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se uma solução de homens fosse resolver o problema. Não vai. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu não vou vir mais. Você pode ter certeza que vai dar tudo errado, sabe por quê? Você está lutando da forma errada contra o inimigo. Se a van é para beneficiar o culto, Satanás vai gostar? Você acha que ele vai gostar? Ele não quer nem que a van venha cheia. Ele quer que um dá dor de barriga. Ele quer que chegue na casa de um. Não, pastor, ainda está tomando banho. Ele vai usar o que a gente procurou para melhorar, vai se tornar o quê? Vai se tornar pior. Só que isso você só enxerga se você olhar com olhos o quê? Se você olhar com olhos espirituais. O garoto, coitado, vive nessa linha aí do diabo para lá e para cá. O menino é bonzinho, mas o menino é desprevenido. O menino não sabe o que é igreja. Ele chega, ele larga você, mas não sabe o que é igreja. Ele está preocupado com as meninas que entram na van, olha para uma, olha para outra, é isso que ele quer. Glória a Deus. Ele está preocupado com o horário de igreja, não. Ele já foi chamado a atenção. Mas qual é o problema, pastor? O problema é espiritual. O problema é espiritual. E vocês têm que fazer o quê? Vocês entram em oração. Vocês falem com ele, meu filho, cuidado com a hora. Nós vamos orar a Deus para você chegar no horário certo. Não é para ficar olhando para ele com cara feia,
Não vai ficar dizendo desaforo. E eu também vou conversar com ele. Mas vou conversar também revestido. Não vou conversar com ele como se ele fosse um empregado daqui e que ele estivesse fazendo um trabalho para o mundo. Porque nós estamos mexendo com forças ocultas. É isso que vocês têm que entender. E para mexer com força oculta, você tem que estar revestido. Você tem que estar revestido, você tem que procurar entender mais do que a razão. Porque com as coisas espirituais não se usa a razão. Você usa a fé, você usa o Espírito Santo, você usa a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai identificar onde o inimigo está. Glória a Deus. Mas para isso, o que é que precisa, pastor? Para isso precisa de preparação. Para isso precisa do batismo. O batismo é o que, pastor? O batismo espiritual, não o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma cerimônia para você mostrar publicamente a sua admissão na igreja de Jesus. Mas você já faz parte da igreja de Jesus. Por isso que eu não coloco obstáculo numa pessoa que não está batizada publicamente participar da ceia. Eu digo que a decisão depende de quem? Depende de cada um de vocês. O próprio Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Examine-se, repreenda o que tiver de ruim na sua vida, confesse o seu pecado, reconheça o seu pecado, arrependa-se, confesse e largue, mas participe do pão, beba do cálice, porque é uma decisão sua. A Santa Ceia é um outro tipo de batismo, pastor, é um outro tipo de batismo também, é uma confirmação, mas que só pode surtir o efeito se eu estiver convicto. Por isso que ele disse: aquele que participar da Santa Ceia, da cerimônia de ceia indignamente, trará para si o quê? Trará para si condenação, juízo. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque está fazendo a coisa de qualquer maneira. Está fazendo a coisa de qualquer maneira. Se você vai fazer de qualquer maneira, então não participe. Se você não acredita, não participe. Se você não está firme com Jesus, não participe. Eu não estou dizendo nem posição pecaminosa, não, irmão. Eu estou falando da sua fé. Porque se você tiver fé, você vai estar lutando contra o pecado. A igreja coloca o pecado primeiro. Primeiro você tem que sair do pecado para comer o pão. Não, eu digo para você, come o pão primeiro para você sair do pecado. O povo precisou comer o cordeiro para sair do Egito. Ninguém sairia do Egito sem primeiro o quê? Se o quê? Fortalecer. Por quê, pastor, que aquele povo teve que comer de madrugada? Por que aquele povo teve que se alimentar bastante? A ordem de Moisés foi o quê? Dada por Deus. Cada família vai preparar o quê? Um cordeiro. Se a família for pequena, junte 2 famílias para um cordeiro, para não sobrar. Não pode sobrar nada. Tem que comer tudo. Tem que comer tudo. Não pode sobrar nada. E o que sobrar tem que ser queimado. Vocês vão lá em Êxodo 12, que vocês vão ver a cerimônia da Páscoa para a libertação. Mas qual foi o propósito? Reuniu as famílias, comer o cordeiro para depois sair da onde? Para se libertar da onde? Do Egito. Glória a Deus. O Egito é o que, pastor? O Egito é o mundo. O Egito é o lugar do pecado. O Egito é o lugar da idolatria. O Egito é o lugar da carnalidade. Mas eles se alimentaram do cordeiro primeiro, que representava quem? O cordeiro representava quem? Jesus Cristo. Primeiro eles se alimentaram de Jesus para depois sair da onde? Para depois sair do Egito. Ninguém consegue largar o pecado sem primeiro se alimentar de Jesus. Não se larga o pecado, se fortalece contra o pecado. À medida que vocês vão se fortalecendo contra o pecado,
vocês vão se libertando do pecado. À medida que vocês vão conhecendo a verdade, vocês vão sendo libertos. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade. E ele disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade, eu sou a vida. Então quer dizer, vocês têm que me conhecer primeiro, e quando vocês me conhecerem, vocês vão sendo o quê? Vão sendo libertos. Porque ninguém conhece Jesus plenamente. A cada mensagem que a gente ouve da parte de Deus, a gente recebe um batismo. Amém? Nós somos batizados. Por quê, pastor? Porque nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos nos tornando santificados pela palavra, nós somos lavados pela palavra, a nossa alma é salva pela palavra enxertada em nós. É isso que o Evangelho diz, lá em João 15. A palavra enxertada em nós, é isso que lava. É isso que lava. Vocês precisam ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra e recebe a palavra, você toma um banho. Por isso que o pastor está falando, que cada mensagem recebida no coração, ela representa o quê? Um banho. Um banho, isso vai lavando. Isso vai desvendando o ocultismo que está no seu coração, a maldição, o pensamento errado, o pensamento pecaminoso, tudo vai sendo o quê? Descoberto. Sabe como que está o pecado no seu coração? Como fosse aqui, ó, essa Bíblia aqui é o seu coração. Ela está assim. Na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, vai acontecendo isso aqui, ó. Vai desdobrando, vai desdobrando, vai desdobrando, vai desdobrando. O mal vai sendo o quê? O ocultismo vai sendo descoberto. O ocultismo, aquela parte que você se relaciona com as forças do mal, aquela parte que você se relaciona com o diabo, aquela parte que você se relaciona com os demônios, vai sendo o quê? Os pensamentos do diabo vão sendo o quê? Descobertos. Porque a Bíblia diz o quê? O príncipe deste século é Satanás. Ele cegará o entendimento dos descrentes, para que não vejam a glória de quem? 2 Coríntios 4:4. Glória a Deus. Pastor, eu quero ver a glória de Deus. Para você ver a glória de Deus, tem que ser descoberto o seu entendimento. E o seu entendimento só pode ser descoberto se você procurar conhecer o quê? Conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, Deus vai e te unge. Conhecendo a verdade, você recebe poder. Conhecendo a verdade, você recebe virtude. Confessando que você crê na palavra, mais poder na sua vida, mais unção na sua vida, mais autoridade na sua vida. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, nesse tempo inteiro, dos 12 anos, que foi a última menção de Cristo antes do ministério dele, até os 30 anos, a Bíblia não falou de Jesus. Mas o que acontecia nesse inteirinho, pastor? De 12 a 30 anos, Jesus estava se preparando. Jesus se preparando, recebendo o conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Jesus estudava Deuteronômio, Números, Levítico, Gênesis. Jesus estava estudando o Pentateuco, Jesus estava estudando Isaías, Jeremias, Daniel, tanto que todas as profecias que tinham que se cumprir, Jesus conhecia todas elas. Jesus conheceu a palavra de Deus para ser o que ele precisava ser, ele precisou conhecer o Evangelho. Ah, não, Cristo vai falar comigo, o Espírito Santo vai falar comigo. Vai falar como, irmão, se você não conhece nada? O Espírito Santo quer te usar, mas você não tem nada. Você não tem nada, você nem abriu a Bíblia, você nem leu a passagem. Você nem procurou pedir a Deus uma direção do que você vai pregar. Então, quando Jesus se preparou, o que Deus fez? Agora vai para o batismo. Já que você aceitou a missão, já que você está convicto da missão, já que você se dispõe como servo obediente, vai para o batismo. Que se cumpra o Evangelho, que se cumpra a profecia. Vá a João, procure João Batista. Jesus vai e segue ao encontro de João Batista no Rio Jordão. Veja aí o que está escrito na palavra, Mateus
3. Já abriram aí, amém? Mateus 3 diz assim, no versículo 16. Versículo 16, não, vamos aqui no 13, Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser o quê? Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Glória a Deus. Olha para mim, igreja. Jesus, ele se tornou o quê? Ser humano. Por que, pastor, que Jesus foi batizado? Porque ele se identificou com os pecadores. Apesar de não ter pecado, mas ele se identificou como um de nós. Porque ele era humano. Mesmo sem pecado, ele vai lá e batiza. Glória a Deus. Para dar o exemplo da ordenança. Para dar o exemplo da ordenança. Aquele sinal era importante. O batismo, pastor, é importante? É. Mas o batismo só é importante desde que haja consciência do que se está fazendo. Desde que haja consciência da sua entrega. Desde que haja consciência da sua confissão. Você confessa Jesus como seu Senhor e o quê? E Salvador, e confessa os seus pecados. Confessa os seus pecados. Jesus se identificou dessa forma, para que se cumpra a justiça. João, deixa assim ser. Olha como ele diz, deixa por agora, porque assim, versículo 15, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus o quê? Batizado, saiu logo da água. Glória a Deus. Quer dizer então, pastor, que tinha que entrar onde? Na água. Era com a canequinha? Molhando sua cabeça? Às vezes a pessoa está no hospital. Como é que faz, pastor, para batizar um doente? Você vai simbolizar com a canequinha, meu irmão. Não vai ter outro jeito. Você não vai querer pegar um doente na UTI e levar uma piscina para mergulhar. Vai. Porque, na verdade, o símbolo, ele só tem valor se você tiver o quê? Com consciência com quem? Com Deus. Pastor, eu estou em sintonia com a palavra. Eu estou em sintonia com Jesus. Talvez você não conheça a palavra toda, mas você já conhece Jesus. Você sabe que Jesus morreu pelos seus pecados. Você sabe que Jesus é salvação. Você sabe que Jesus é vida eterna. E você recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É simples, mas é muito poderoso. Essa confissão é simples, mas ela te abençoa. Essa confissão é simples, mas ela te batiza. Diga glória a Deus. Batiza por quê, pastor? Batiza porque você morre, é sepultada e o quê? E ressuscitada. Diga glória a Deus. Você morre para a velha vida, para a vida de pecado. Você é sepultada como velha criatura, velho homem, velha mulher, e você nasce novamente para uma nova vida com quem? Com Jesus Cristo. E é esse simbolismo que nós fazemos para que todos os presentes vejam. 3, 4 pessoas que estiver, já é testemunho. Amém? Ah, pastor, eu queria que tivesse uma multidão. Não, irmão, pode ser 3 ou 4 pessoas. Não sei quantas pessoas vão estar lá no domingo. Eu não sei quantas pessoas vão estar no domingo lá, tanto batizando,
quanto presentes para assistir ao batismo, mas você vai estar realizando uma grande obra de justiça de Deus. A justiça que Jesus, ele se referiu aqui, é a justiça de quem? De Deus. Convém cumprir toda a justiça. O que é justiça, pastor? O que Deus falou. O que Deus disse para ser feito. Nós vamos batizar por quê, pastor? Porque Deus mandou, é uma ordenança. Por que se realiza Santa Ceia? Ordenança. Mas, pastor, mas a Santa Ceia tem poder para me lavar? Tem poder para me batizar espiritualmente? Não. Só sua consciência com quem? Só se a sua confissão for verdadeira, só se a sua motivação de descer as águas for de acordo com a vontade de Deus, só se o estímulo seu for agradável a Deus. Aí você vai ser batizado. E Jesus, por ser servo obediente, ele foi às águas. Jesus, por ser servo obediente, ele queria cumprir a palavra de Deus. Ele queria cumprir. Amém? Ele queria cumprir, e ele cumpriu, e a Bíblia diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus. Glória a Deus. E viu o Espírito de quem? De Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vejam bem, irmãos, que cena, que honra que Jesus recebe da parte de Deus nesse momento aqui. Digam glória a Deus. Pastor, Jesus foi honrado nesse momento aqui, foi, pelo poder do Espírito Santo. Por que Jesus precisou desse batismo, pastor? Precisava porque ele ia fazer uma grande obra. A obra de Jesus, a pregação de Jesus, o sofrimento de Jesus, a vitória de Jesus sobre o pecado, se não fosse pelo Espírito Santo, ele não teria feito o quê? Nada. Porque ele precisava receber o Espírito Santo, por quê? Porque ele era nascido da carne. Nascido de mulher, concebido pelo Espírito Santo, mas nascido de mulher, dando exemplo a todos nós, dando exemplo à igreja. Não existe igreja sem o Espírito Santo, não existe igreja sem o batismo. Você só se torna a igreja de Jesus a partir do momento que você é batizado. Mas o batismo com o quê, pastor? Com a consciência primeiro. O batismo espiritual. O batismo que vem por receber Cristo. O batismo que vem por confiar em Cristo. O batismo que vem por dizer: eu creio que Ele é vindo da parte de Deus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu creio que Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus, e Ele intercede por mim diante do Pai. Eu creio que por Ele eu sou batizado com o Espírito Santo. Digam glória a Deus. Jesus não teria feito nada se não fosse pelo poder do Espírito Santo, igreja. Aí você para e pensa: e nós, pastor? Nós precisamos do Espírito Santo muito mais ainda. Nós precisamos do Espírito Santo, igreja, muito mais ainda. Jesus, ele declarou lá em Lucas: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar. Jesus não teria condições de evangelizar sem o Espírito Santo, evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Veja o propósito da unção. Olha para cá, por favor. Isso aí é a passagem de Lucas. Nós estamos em Mateus. Glória a Deus. Pastor, evangelizar os pobres. Diga glória a Deus. O Espírito Santo está sobre mim, porque Deus me enviou, me ungiu primeiro.
Então quer dizer que o derramamento do Espírito Santo te concede uma unção. Diga glória a Deus. Pastor, o que é unção? Capacidade. Capacidade para ser. Capacidade para ser transformado. Capacidade para ser filho. Filho de Deus. Ninguém pode ser filho de Deus se não for ungido pelo Espírito Santo. Se não receber esse novo nascimento. E esse novo nascimento só é possível quando eu declaro que creio na palavra. Quando eu declaro que confio em Jesus de todo o meu coração. Isso libera uma unção muito grande na sua vida. Isso te dá uma força interior. Isso te dá uma força espiritual. Jesus falou, eu fui ungido para curar os quebrantados de coração. Veja o propósito da unção pelo Espírito Santo. Da mesma forma, vocês também vão poder curar os quebrantados de coração. Vocês vão poder evangelizar, igreja. Vocês vão poder curar os enfermos, apregoar libertação aos cativos, aos algemados de Satanás. Pastor, eu vou expulsar demônio, porque eu creio no poder de Jesus Cristo, e eu creio que eu estou batizado com o Espírito Santo, eu creio que eu recebi o poder e a autoridade de Deus para fazer a obra de Deus. A obra começa em você, a obra começa na senhora, a obra começa em você, e depois ela é propagada por testemunho, por experiência. Por experiência, a experiência que eu recebi pelo Espírito Santo, essa experiência eu começo a anunciar, digam amém. Essa experiência você começa a determinar, como hoje eu fui no hospital. Hoje eu fiz uma obra boa, fui no hospital. Uma irmã que não está nem vindo na igreja há muito tempo, mas na hora que adoece, né, lembra do pastor. Fala com o pastor que eu estou morrendo. É assim. Pastor, eu só confio na sua oração. Aí eu falei, irmã, quando eu cheguei, a irmã começou a chorar, fez a opção de uma novela. Eu falei, oh meu Deus. Mas eu tenho certeza que Deus abençoou aquela mulher, amém? Tenho certeza. Eu falei, irmã, a senhora já está curada. Aí ela, pastor, que alívio, agora eu estou bem. Digam glória a Deus. Mas por que, pastor? Porque você tem que ter certeza. Você não pode ir para uma batalha dessa, irmão, fazer uma oração para um doente, porque você sabe que aquilo ali é uma guerra. Você vai entrar numa guerra por alguém desestruturado, desarmado. Você vai entrar numa UTI de um hospital que só tem sofrimento, dor, grito, espírito de morte sentado do lado da pessoa. Morre, morre, morre que eu quero te levar. Morre, morre. Aí você entra ali como se você estivesse indo para o piquenique. Aí quando vê o inimigo, pastor, eu estou aqui peso que eu entrei naquele hospital. Tem gente que fica assim, pastor, olha, ontem foi demais. Depois que eu cheguei em casa, não estou aguentando nem vir na igreja. Estou aguentando nem vir na igreja. Mas por quê, irmã? Por quê, irmã? Sabe por quê, irmã? Porque você vai para a batalha desarmada, irmã. Porque vocês vão para fazer vão para a guerra espiritual sem consciência. Vocês vão sem consciência. Vai entrar, tem que se preparar primeiro. Tem que parar ali, Senhor, eu estou aqui em teu nome, hein? Cuida de mim, hein? Me conceda dons para que essa pessoa seja abençoada. Lá na recepção, eu fiz essa oração. Já começou que o rapaz não queria deixar eu entrar. Irmão, gordinho, barrigudinho, olhou, a hora aqui, eu falei assim, é o senhor que manda aqui, né? Aí ele, sou eu mesmo. Aí eu falei, então, se o senhor manda, Deus vai falar com o senhor para deixar eu entrar. Aí ele, vamos ver. Aí vai para lá, vem para cá, fala com o homem ali. Aí vai eu para lá, vai eu para cá, mas a cabeça minha na guerra espiritual. Eu falei, olha os endemoniados, o diabo usando. Mas a gente está firme na oração, daqui a pouco, não, autorizou o senhor a subir. Glória a Deus. Pastor, chego lá, ninguém quer deixar eu entrar, uma confusão danada, eu zanguei com a porteira, discuti com a enfermeira, mandei o médico tomar naquele lugar.
que adianta? Você tem que saber que você vai chegar ali, você vai achar uma porção de incrédulo para dizer assim, você não vai entrar. Quantas vezes eu cheguei em portaria de hospital, gente que me atende 10 vezes, tem dia que está carregado. Um dia me trata bem, outro dia me trata mal, outro dia não quer nem olhar para mim. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque é batalha o quê? Espiritual. Jesus ia travar uma batalha espiritual, então Deus foi e honrou ele primeiro. Amém? Deus honrou Jesus. Jesus foi batizado. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. O que é isso, pastor? Indicação do poder divino. É esse batismo espiritual que ele disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. E você vai lá em João e a palavra diz, ele se referia ao Espírito Santo que havia de vir. Diga glória a Deus. Era o Espírito Santo. Aí ele disse assim, pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você vai lá, depois dessa palavra está escrito, ele estava se referindo ao Espírito Santo. Ou seja, eu vou pedir as coisas de Deus, eu vou pedir que a palavra de Deus se cumpra em mim, eu vou pedir que a obra de Deus seja feita através de mim, eu vou pedir para que eu seja um instrumento ungido do Senhor, para realizar, para glorificar o nome do Senhor através das obras do Espírito. Digam glória a Deus. São as obras do Espírito, igreja, indicação do poder divino pelo derramamento do Espírito Santo. Tinha um ministério, um trabalho. Ministério é o quê, pastor? Trabalho a ser realizado. Tinha um ministério a ser realizado. Jesus foi batizado publicamente. Todo mundo ia ver que ele era o Cristo. Quem estava presente naquele batismo ali ia saber que ele era o Cristo, porque João Batista declarou isso. João Batista declarou isso. E Jesus, ele recebeu a declaração, ele ouviu uma voz do céu, tu és o meu filho, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce para ele, desce sobre ele em forma de pomba, símbolo de quê, pastor? De amabilidade. A pomba era símbolo de quê, pastor? De mansidão. Jesus recebeu um espírito de quê? Mansidão, de amor, de amabilidade. É o símbolo da pomba, amabilidade. Diga glória a Deus. Mansidão. E a voz do céu, este é o meu filho amado em quem? Me comprazo. Indicando o quê? Indicando que ele era o Filho de Deus, indicando que ele era o ungido, indicando que ele era o Messias, ele era o único. Um filho amado, o que, pastor? Amado, mas no sentido de quê? De único. O único amado daquele jeito. Porque, na verdade, Jesus é diferente de nós, igreja. Amém? Jesus é o quê? Unigênito. Jesus, Deus falou que ele é o filho o quê? Você sabe o que é unigênito? Único do tipo. Unigênito quer dizer único do tipo. Não tem filho igual a Jesus. Nós somos adotivos. Nós recebemos adoção de filhos pelo Espírito de Deus. Mas Jesus é filho unigênito, único do tipo. É um filho eterno, do Pai eterno. Filho eterno do Pai eterno, do Espírito eterno, que são todos três iguais, Pai, Filho e o quê? Pai, Filho e Espírito Santo, os três são o quê? São iguais, a Bíblia fala isso. Atos 5 fala, naquela passagem de Ananias e Safira, que quando Pedro fala assim para Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. Depois ele diz assim no versículo 5, no versículo 4 ele fala, você mentiu para o Espírito Santo. Depois no 5 ele diz, você mentiu para Deus. Então quer dizer, o Espírito Santo, Deus e Jesus são o quê?
são iguais. Não há diferença. Pastor, quem é maior? Deus, Jesus ou o Espírito Santo? Não, os três são iguais. Os três são iguais. Os três são um em três. É um mistério. Mas os três têm o mesmo poder. Os três são o mesmo Deus. Digam glória a Deus. E Jesus ouve essa voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Indicando o que, pastor? Que Jesus, ele era o Cristo, que Jesus, ele era o Messias, que Jesus, ele era aprovado pelo Pai. Eu tenho prazer nele, ou seja, ele está aprovado por mim, ele é amado, ele é unigênito, eu amo esse filho de forma diferente. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque ele era o único. Ele foi o servo obediente que Deus não encontrou. Deus procurou um servo obediente na terra e não o quê? Não encontrou. Ele queria alguém que clamasse. Ele queria alguém que intercedesse, mas ele não o quê? Ele não encontrou. E Jesus se dispôs, igreja. E Jesus seria amado até o final, até no Calvário, como servo sofredor, servo obediente naquele momento que ele estava sendo batizado, e servo sofredor no Calvário. Mas ele iria cumprir o propósito de quem? Ele iria cumprir o propósito de Deus. Então, nesse versículo 16 e no versículo 17, nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Os três iguais. Os três iguais. E essa experiência aqui foi real. Jesus precisou ser preparado para quê, pastor? O que diz no versículo 4? Então, olha a ligação do versículo 17 para o capítulo 4, não é versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Então, depois de ser primeiro batizado, depois de receber o Espírito Santo, depois de receber a declaração de filho amado, ele foi o quê? Ele foi conduzido Jesus pelo Espírito por quem? A quem? Ao deserto para ser o quê? Para sofrer pressão o quê? Psicológica. Porque, na verdade, o diabo fez uma pressão o quê? Da mesma forma que ele faz com você, da mesma forma que ele faz comigo. E você só consegue resistir se você for o quê? Batizado. Mas o batismo só é possível se você tiver consciência com quem? Através de quê? Da palavra. Pode fechar a Bíblia.